Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para a gravação de mais um episódio do De Casa Pensada. E antes da gente começar, queria só lembrar vocês para que vocês interajam com a gente, seja nos comentários fixos aqui do YouTube ou no nosso Instagram, que é o @d.casapensada. E dessa forma a gente tem uma interação muito maior com vocês e assim a gente cria programas específicos para vocês. Deixem lá que tema vocês gostariam de debater, que a gente discutisse aqui, e assim a gente faz uma troca legal, tá bem? Excelente! Inclusive hoje a gente vai fazer um episódio com um tema sugerido por um internauta, que nos sugeriu, cliente internauta, muito interessante, que é uma coisa que todo mundo pergunta pra gente. Então é dinheiro, beleza e estratégia. O que é isso? Como é que a arquitetura pode valorizar o seu imóvel? Isso mesmo. Um consenso que a gente já teve aqui é que projeto de arquitetura valoriza imóvel. A gente já cansou de ver anúncio, né, de aluguel, de venda, de imóvel falando com projeto de arquitetura, reforma feita por arquiteto, e de fato a gente já viu que a maioria das vezes o valor é mais alto, né? É um argumento, é um super argumento de venda, né? Mas antes disso, acho que a gente pode rememorar aqui quem somos nós. Opa, boa! Eu sou Flávia Amorim. Eu sou Marcelo Marcolino. Eu sou Renata Melende. E estamos aqui para falar de arquitetura com você de uma maneira leve, mas muito responsável. Isso mesmo. Porque a arquitetura tá em tudo e pode melhorar muito a nossa vida, não é? Mas certeza. peraí, eu quero já esclarecer sobre hoje, né? A gente falou, vamos falar de dinheiro, vamos falar um pouco de estética, vamos falar de estratégia. Mas o que eu quis dizer com valorizar? E eu acho que a gente pode discutir aqui um pouquinho o que é valorizar um imóvel, né? Porque quando fala valorizar, a gente pensa assim, todo cliente nosso, obviamente, está valorizando o imóvel dele quando contrata um projeto, né? Concordam, né? Pelo amor de Deus. Claro. Mas a gente também tem que falar um pouquinho na valorização financeira de fato, né? O que o cliente vai ganhar com isso e o que o cliente não vai ganhar, porque perder não vai, né? Mas assim... Acaba sendo dois pontos, né? Se o imóvel vai passar a valer mais... E a velocidade de venda, né? Essa liquidez, né? Liquidez do imóvel. Isso. E também tem dois cenários possíveis. Quando você vai habitar o imóvel, né? Então é um tipo de investimento que é mais sólido, é para você usar. Então os critérios mudam, né? Os critérios são diferentes. Ou quando é para um investimento. Hoje em dia é muito comum pessoas comprarem imóveis, fazerem uma mudança ali rápida e colocarem para aluguéis de curta temporada como uma forma de investimento, de crescimento de patrimônio. Ai, boa. Então eu acho que são investimentos diferentes. Para morar, né? Para comprar, para morar e para investimento. E seja qual for a intenção, se a gente fala de valorização, ou seja, de ganho de dinheiro nesse processo, sempre envolve o que a gente chama de uma boa compra, né? Você saber selecionar de partida o imóvel que você está comprando. O que significa uma boa compra? Nossa, tem tantos fatores, estratégia, né? Qual é a sua estratégia de compra? Vamos só fazer o seguinte, vamos dar uma separada, vamos primeiro falar de imóveis que o cliente reforma e vai morar nele, para morar. E de tipos de moradia também, que eu acho que é importante a gente entender que às vezes o cliente compra aquele imóvel, que a gente chama de um imóvel degrau, que a gente compra, o cliente vai passar 2, 3 anos ali morando naquele apartamento, até 5, 7, mas já com a intenção de mudar para outro imóvel, né? Seja maior ou seja para uma casa. E então vamos falar desse tipo e depois a gente entra nessa parte do investimento que o Marcelo estava falando, né? Que são dois pontos importantes. Não deixa de ser um investimento, claro, né? Do imóvel, mas quando a gente fala em morar, a gente tem que pensar um pouquinho diferente, porque a gente está falando da qualidade de vida de um cliente, já num projeto um pouquinho mais personalizado, né? Correto. Quando a Renata pergunta o que é exatamente um bom investimento, eu acho que a gente precisa, assim como a gente sempre vai frisar que a contratação de um bom profissional de arquitetura só traz benefícios para uma mudança ou para algum tipo de intervenção em um imóvel, quando a gente fala de compra, a gente tem um nicho específico também, que é o dos corretores, né? Eu acho que um bom corretor que entenda da região que você queira comprar, que entenda do tipo de imóvel e o tipo de transformação ou não que você vai querer fazer ali, Legal. Ele tem tem toda a capacidade para te apresentar
alguma coisa interessante, porque não só para ganhar dinheiro em cima, mas quando você vai comprar para morar, é sempre bom também fazer uma boa escolha, né? Eu acho. E aí esse conceito de boa compra, quando a gente está falando em morar, já vai ter critérios específicos, né? Uhum. Eu acho esse lance do corretor super sensível. É importante ter alguém que você confie, né? Porque quando você tá todo ali, o corretor tem um papel de vendedor, tem uma sedução ali que você acaba em vários momentos se sentindo enganado, inseguro. Então é legal você ter alguém que você confie, que tá te propondo um bom negócio. Boa. E aí, pensando assim, critérios de uma boa compra para morar. Lembrando que é sempre patrimônio, né? A gente já falou muito sobre localização, que é importante. Uhum. A gente tem algumas coisas que é importante a gente mexer no imóvel antes de se mudar. Então, entender esse tempo que a gente vai ter para se mudar, o que você está disposto a fazer, quanto você está disposto a gastar. Por exemplo, que eu acho assim, que se não mexer antes de entrar, não mexe mais, é piso. Trocar piso, ou que seja fazer um sinteco, qualquer coisa vai mexer no piso, depois que você tá morando com seus móveis com lá, tudo em cima, né? Você vai adiar isso quando você vê, passou 10 anos e você não trocou. Vamos combinar, né? Isso. E outra coisa que eu acho importante é a esquadria também, né? Se a janela não fecha direito, é um imóvel antigo, é ainda de ferro, não tá funcionando, você vai arrancar uma janela com você morando? Com chuva, você tem infiltração. Não, falou de chuva, já me arrepiou aqui. Porque quando a gente tá falando de residência, gente, se tem uma coisa que me arrepia é telhado. É verdade. Um telhado funcionando é uma benção, é uma benção. Então, se você já compra um imóvel, uma casa, uma loja, o que for, que o telhado não está funcionando, você já está 50 passos atrás. Porque o que você vai gastar para refazer esse telhado, fazer ele funcionar. E é um ajuste inadiável, né? O telhado não funcionante. Claro, é chover desaba na tua cama. sobre a sua cabeça. Possibilita o uso, né? Não é igual, a parte elétrica não está muito boa, né? Que dá para ir trocando com você dentro do apartamento, não pode ligar o ar-condicionado e tomar banho ao mesmo tempo. Mas você tem escolha, isso a gente resolve, Aí a gente tem escalas também de problemas, né? Porque falando de casa, tem o telhado e a esquadria. Quando fala de esquadria, a gente pensa mais em apartamento, que são só as fachadas, né? Então... mas casa já vira um outro porte, né? E aí que eu acho que pode se transformar numa boa compra, né? De repente, você pagar um pouquinho mais caro num imóvel, mas que já tá... Que já esteja revisado, né? Digamos você já assim. tá satisfeito com o piso, ou com o telhado, ou com a esquadria, já é um dinheiro que vale pagar. Né? Não, sabe o que isso quer dizer? O que a gente sempre reforça? Gente, o arquiteto, ele tem que entrar antes. É o corretor e o arquiteto. Fazer uma boa compra é conseguir um bom corretor para te apresentar bons imóveis e você ter a consultoria de um arquiteto para te dizer se aquilo ali de fato é bom, se não é, se você vai aproveitar, porque o arquiteto de entrar no espaço, a gente consegue entender se aquela iluminação é boa, porque a insolação, gente, é muito, acho que a gente já falou isso aqui no programa, mas né? Dentro do que a Renata falou de localização de imóvel, além da situação dele em relação ao bairro, na cidade, tem isso, a vista que ele contempla, a iluminação, como você falou, ventilação natural, então tem uma série de fatores. Me lembrou o lance de ter um mecânico de confiança quando você vai comprar um carro usado? Total. É igual você ter um profissional, um arquiteto de confiança, um corretor de confiança. Às vezes até a indicação de um bom mestre que vai olhar o quadro de luz, que vai entender essa infra, se tá em boa... se tá de fato em boas condições, né? Porque na hora de vender a gente sabe que o discurso leva metade do assunto. Existem muitos imóveis que são maquiados, digamos assim, né? Superficialmente, no intuito só de conquistar, ali para aquele negócio. Então, as pessoas devem estar atentas mesmo a detalhes. E um bom profissional de arquitetura, isso inclusive é um dos produtos de um bom escritório de arquitetura. Fazer esse tipo de acompanhamento, análise técnica sobre o imóvel e relatar a capacidade, testar a capacidade daquele imóvel de ser habitado ou não, né? Agora, posso dar uma opinião bem pessoal? A gente está falando aqui que às vezes dá para pagar um pouquinho mais quando o piso já tá bom, a esquadria já tá boa, ou o telhado. Mas eu confesso que, para mim, eu prefiro às vezes comprar um imóvel que eu já veja que não dá para aproveitar nada, que eu já vá trocar piso, esquadria, parte elétrica, parte hidráulica, sem dó, porque nada está em boas condições de uso, e conseguir jogar o preço lá embaixo. Aí eu acho uma compra boa, assim, quando você pega um imóvel que você fala,
Porque vamos combinar que encontrar alguma coisa que você realmente esteja satisfeito é quase impossível, né? Impossível, eu acho. Até clientes que Pra compram morar? imóveis novos, lindos, perfeitos, Já procuram a gente reformados, pra fazer uma personalização. A gente acaba tirando um pouquinho de um piso, um pouquinho do outro, fazendo um toquezinho E dá uma pena, no né? banheiro. Porque sendo um desperdício Sim. de uma coisa boa e nova. Acho que depende do senso de urgência, de necessidade de cada pessoa. Mas você falando aí que é uma opinião pessoal, mas talvez seja um pouco influenciada pela nossa profissão. Sim, Porque a gente já sabe o que é possível de ser trocado, potencial, né? o potencial daquela coisa atualizada, É. trazida para esse momento mais novo, né? Tem um termo que a gente usa aqui em Brasília que eu adoro. Que é adoro uma galinha morta. Galinha né? morta. Mas é de Brasília, é isso? Sei, aqui É. a gente É do usa, mercado, né? né? Galinha Muito morta, mercado. gente, aquele móvel assim, Podre, arrasado, podre. Mas assim, é uma galinha morta, mas ele tá vivinho ali por baixo, porque a gente já sabe que a orientação é boa, a gente não cai naquele de nascente poente, a gente já explicou isso aqui. A orientação é boa, a abertura das esquadrias, a vista, mas você entra no apartamento e normalmente as pessoas vão olhar e falar, aqui eu não vou morar não, pelo amor de Você tem que Deus. estar muito disposto a encarar uma obra maior também. Sim. Que eu acho que assusta muito os clientes. E dentro desse lance da galinha morta, outro aspecto fundamental é se o edifício está em condições legais, né? Às vezes ele é muito bem localizado, mas ele ainda vai precisar passar por uma reforma grande ali de fachada, de térreo, né? Que a gente fala, aqui tem sempre pilotis, portaria, que é um transtorno para quem tá morando, vamos combinar, né? sim. Isso também derruba preço durante a obra. Totalmente. A análise. Por isso que o profissional o corretor de imóveis, ele é importante nesse sentido para fazer uma análise externa, né? Do que vai envolver ali as coisas que não estão exatamente dentro do imóvel. E aí um bom arquiteto vai te orientar dentro do imóvel quais são as transformações que valem a pena para esse sentido de compra, de moradia. Legal. Ah, bacana. E já que a gente tá falando de apartamento para morar, o que vocês acham que é que vale a Pois pena é. mexer, já que a gente vai morar e mesmo que pense em vender, enfim, é patrimônio, né? A gente nunca tá 100% descartando a possibilidade de vender ou de fazer dinheiro com aquilo. Eu acho que todo mundo tem o intuito de personalizar de alguma forma, seja usando... Acho que a gente falou em outros episódios de Sim. resgatar móveis de Memória. herança, memórias. Sim. Mas para além disso, falando de obra civil mesmo, né? Que são transformações que demandam mais tempo, mais gastos, enfim. Como você bem disse, eu acho que a análise deve ser completa. E eu iria a fundo nas questões estruturais, assim, estrutura hidráulica, tá tudo ok, a descarga funcionando, o sifão da pia da cozinha tá escoando corretamente, espuma da máquina de lavar roupas. Nossa, isso Tem é horrível. muitas nuances aí que a gente só descobre quando tá, Morando. de fato, utilizando o imóvel, Nossa, né? isso que a Renata sinalizou aqui é maravilhoso para se observar. Andares muito altos, muito próximos da caixa d'água, tem uma vazão de água muito menos ruim, pressão, porque não né? tem pressão. É. Então, se você tá lá em cima, em contrapartida, você tem um chuveirinho fraco, isso Sim. é ruim. Então, até nisso, o profissional vai te orientar, né? Porque tem como Tem, melhorar, mas né? falando nesse, né, continuando, que eu te interrompi. Não. Eu só ia Da mesma forma que o último andar tem menos pressão, sempre bom lembrar que os mais baixos têm Muita pressão. E aí, esse Aí pode problema estourar a da, torneira, pode... da máquina de lavar, por Exato. exemplo, né? Tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Lá no escritório, a gente sempre pergunta no nosso briefing. Lá no primeiro episódio a gente explica o que é um briefing briefing? e um É, briefing bem isso. feito. Isso, um plano de necessidades com o cliente. A gente pergunta, isso aqui é um apartamento escada? É um apartamento que você pretende morar pouco tempo ou em médio prazo? Ou é um apartamento final? A sua intenção é passar o resto da sua vida aqui? Porque tem uma diferença, né? Na hora da gente personalizar um apartamento Sim. para o resto da vida, não deixa de ser patrimônio, a gente tem que Total. levar em questão as questões econômicas. Mas se é um apartamento escada, eu acho que a gente vai ter preocupações diferentes com a questão da comercialização, né? Uhum. Eu acho que quando a gente está falando, não, você vai vender daqui 2, 3 anos, 5 anos, que para um imóvel 5 anos é pouco tempo, tá, gente? 2, 3 É se mudou, assim, foi pra mudou, escola, chegou, voltou, já foi. Mas Gente, é 5 muito anos rápido. é muito rápido. 5 anos que a gente chama de médio prazo, mas para o imóvel é curto prazo, da gente tentar não fazer personalizações
muito profundas no imóvel, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Uma coisa que a gente, assim, conversou antes do episódio, que eu acho que a gente tem um pouquinho de divergência, é a questão de número de quartos, números de banheiros, né? Então, assim, você pegando um imóvel, o que a gente mudaria de fato e o que a gente não mudaria, que vocês acham que a gente poderia se complicar aí na hora da comercialização, da liquidez do imóvel? Eu, por exemplo, sou uma defensora de menos quartos e quartos maiores. E eu já sei que vocês já... Vamos lá. Eu sou influenciável, então vou esperar a Renata. Não, pra mim depende da necessidade, né? Assim, eu preciso hoje na minha vida de 3 quartos. E aí, dependendo do cliente, da condição de cada um, eu não transformaria 2 quartos, 3 quartos em 2, porque vai me faltar o espaço que hoje eu uso como escritório, como home office, para estudar com as crianças, né? Já estão numa fase que estudam muito, então eu não abriria mão. Mas, por exemplo, banheiro, eu acho que super valoriza um imóvel. Assim. Eu sou defensora número 1 dos banheiros. Pensando nisso, assim, se num layout o apartamento tinha uma suíte e um banheiro social, será que esse banheiro social não é grande o suficiente para fazer 2 suítes e um lavabo? Como é que é essa conformação de família? Porque eu acho que banheiro enche os olhos do comprador. Com certeza. É isso que, assim, deve ser feita análise sobre o uso da sua casa, como funciona, e se você tem perfil de receber pessoas de fora, porque aí ter banheiros disponíveis. Se o lavabo faz sentido. Exato. Mas, de toda forma, eu sou um defensor de originalidade, assim, do imóvel manter o máximo de originalidade de quando ele foi concebido, sabe? Aqui em Brasília a gente lida muito, e aí quando a gente fala de apartamento, aqui os 3 estão imaginando os imóveis que a gente trabalha aqui em Brasília, são imóveis modernistas, são amplos. E só abrindo um parênteses, que tem muitos no Rio, que tem muitos em São Paulo, também, né? Exato. São configurações bem parecidas, né? Mas semelhantes. acaba que um imóvel antigo é de 1960, 70. Não tem anterior aí. Né? E eu acho... O secular ainda dói mais do coração, né? Mas eu acho esses imóveis, assim, de uma distribuição e de uma proporção das peças, né? Minha avó falava peça. Peças, os ambientes, os cômodos. Mas a proporção dos cômodos muito bem distribuída. Os quartos, como dormitórios mesmo, não são ambientes de uso diuturno, né? E as salas amplas, a cozinha geralmente também um pouco mais espaçosa. Ao passo que esses apartamentos de hoje em dia, que são entregues novos pelas construtoras, é tudo mais apertado, priorizando a máxima quantidade de cômodos e não o conforto de cada um deles. Coloca numa área de 90 metros quadrados, 4 quartos. 4 suítes. Aí o banheiro você tem que entrar fazendo contorcionismo. Né? Mas eu sou a favor de manter o máximo de originalidade, mas fazendo algumas intervenções. Acho válida do banheiro, acho válido quando da necessidade aumentar um quarto, ganhar um pouco mais de espaço para fazer um home office, um closet. Mas eu acho que hoje, assim, meio que unânime a questão da integração da cozinha também com a sala. Eu acho que é a estrela de um imóvel valorizado. Hoje eu atesto como profissional que valoriza um imóvel, essa integração, e promove uma série de benefícios de uso mesmo. A cozinha espaço, é o coração, né? É a nossa estrela. A gente já falou de cozinha aqui em todos os episódios, né? Eu acho. O que me fez lembrar da área de serviço e do quarto de serviço, que é um lugar que hoje em dia não faz mais tem muita função, né? Acaba virando depósito. Ou é muito comum que a gente faça reformas que a gente empurra a área de serviço para dentro desse quarto em prol do aumento da área da cozinha. Eu acho que é outra obra que valoriza o imóvel. Também porque, de fato, é um cômodo que já não faz tanto sentido. Né? Algumas plantas permitem também que esse quarto vire suíte. Para um dos quartos. Se volte para a área íntima. Se volte para a área íntima, vire um dos. Bacana mesmo. O que eu acho importante lembrar em apartamento para morar, ou mesmo que seja para vender em pouco tempo, é que tem coisas que vão demandar manutenção daqui a 3, 5 anos. Então, tipo pintura. Você vai ter que repintar o apartamento em um certo tempo. Então dá para botar uma parede coloridinha no quarto da criança, fazer uma graça. É uma coisa relativamente fácil, né? De substituir. Barata, fácil, que você vai ter que fazer para vender.
ou para sair do imóvel, ou enfim, até para continuar no imóvel, em 5, 6 anos, a pintura já está encardida, demanda, né? Então, legal. É um lugar legal vamos pegar esse gancho de personalizações fáceis, mais baratas e tranquilas da gente fazer, para a gente falar no segundo bloco sobre esses investimentos nos imóveis que a gente faz para vender e para alugar. Pode ser? Perfeito. Aí a gente Pode voltar ser. no segundo bloco falando um pouquinho disso? Perfeito. Então tá joia, até mais. E estamos de volta aqui no De Casa Pensada. E antes da gente começar, gente, eu queria agradecer os nossos apoiadores. Sempre bom. A gente tem a BSB Memo com esses objetos lindos de memorabilia de Brasília. Esses quadros maravilhosos atrás da gente, que são da Divino Galeria. A gente também usa alguns objetos da Galpão Design e esse mobiliário lindo que a gente está aqui sentada, de design brasiliense, o que é super legal pra gente divulgar o trabalho dos nossos amigos aqui de Brasília. Reforçaremos sempre. Sempre, sempre. E uma coisa que vocês não estão vendo aí de casa, mas a gente tem cortinas aqui no nosso estúdio, que foram fornecidas pela Sterman, que trabalha com materiais acústicos, materiais legais pra gente fazer essa parte de acústica e de estética, porque as cortinas, as persianas, são todos maravilhosos. Obrigada, apoiadores, por estarem aqui com a gente. Legal. E aí, puxando o gancho daquilo que a Renata terminou no primeiro bloco, legal. Sobre uma pintura, alguma intervenção um pouco mais pontual e simples, talvez, a gente resgata e traz para esse bloco falando sobre imóveis para aluguel, investimento, né, ou de uso que não seja para moradia. E aí eu tenho um pouco de experiência sobre isso. Na verdade, eu acabei me tornando especialista nisso. Uma cliente me procurou numa época para fazer um flat para aluguel. E dali surgiram outros 16. Então, acabou virando... Não, então, peraí, só para eu entender. Ela compra o imóvel para aluguel longo ou para esses de agora, né? Booking, Airbnb, de rápido hospedagem? Começou há 8 anos com a compra de imóveis para aluguel de média ou longa temporada. 1 ano, né? 2 anos. E aí aqui vale frisar que lá no começo a gente falou de 2 atores muito importantes no processo, que era o corretor e o arquiteto, né? Nesse segundo bloco, eu acho que entra um terceiro profissional muito importante e que é um personagem que hoje existe entre mim e essa cliente, que é um consultor financeiro. Nossa! Então, há 8 anos, ela comprou o primeiro imóvel para investimento, para aluguel de média a longa temporada. Foi uma coisa meio livre, assim, sabe? A gente foi para o Rio de Janeiro fazer compra de mobiliário. Ela não estava nem aí para o investimento, né? Vamos curtir um momento. Ela não estava, assim, fazendo planilha. Ela estava, exatamente, curtindo aquele vamos primeiro combinar momento. que tem coisa mais gostosa que fazer projeto, gente? Não. É maravilhoso. Quando a gente entra na obra, a gente se depara com um monte de coisa chata. Mas na obra dá um desesperinho, assim. Pequeno desespero. Na obra dá, a gente não pode negar isso. Mas que o que vem depois é muito prazeroso, a gente não pode negar também. Não, se a gente não acreditasse nisso, a gente não tava nessa trabalharia com pelo amor de Deus. E o fato é que essa cliente, mesmo com esse bolso solto para esse primeiro imóvel, ela teve um lucro tão grande sobre esse imóvel, o próprio imóvel valorizou e o potencial de aluguel dele também foi muito alto, imediatamente.
que daí surgiram todos os outros, né? Capitalizou para um segundo, para um terceiro, até... Mais de 8 anos, estamos aqui. De 8 anos para cá, a gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou troca de governo, a economia oscilou nesse período todo, e hoje existe esse papel do consultor financeiro. Então, tudo que a gente vai comprar, uma xícara hoje, é pensada se aquilo vai impactar no ganho do patrimônio. Ele fica atrapalhando o seu trabalho o tempo inteiro. Olha, eu nunca mais viajei para fazer compras. Agora é pela internet. Não, pelo menos a gente sabe que tá funcionando. Mas e como é que ele trabalha? É uma consultoria que ele fica no imóvel? Ela compra, ele atua desde antes da compra do imóvel? Então, na verdade, ele atua na compra do imóvel. Aí é um papel que ele faz com ela diretamente, mas eu sempre faço os aconselhamentos com relação à qualidade do imóvel e ao potencial, porque aí é um papel que nos cabe. E aí o conceito de boa compra muda completamente, né? Um imóvel bem comprado para investir é uma coisa. É muito mais frio, assim, né? Não tem tanta emoção. Não, como o envolvimento pode ser poente, pode nem ter banheiro. Se tiver uma boa condição, dependendo da morte da galinha, ele vale a pena, né? Ainda mais esses que são usados para aluguel de curta temporada. Nem ter banheiro é muito bom. Esses não tem muita regra, assim, sabe? A gente vê uma mesmo que a pessoa não vai viver lá, né? Mas é complicado, né? Mas é uma degustação, né? Em poucos dias você tem que encantar, deixar o cliente satisfeito, para aquilo ficar rentável. Luta-se também por uma boa avaliação para manter uma clientela, né? Sim, então, com certeza. Então, quando a gente fala em investimento para contratos de um prazo um pouquinho maior, a gente se preocupa com o cliente para a entrada naquele apartamento. E aí tem que se preocupar com questões do dia a dia dele estarem funcionando. Mas assim, uma parte elétrica, uma hidráulica, que não venha a funcionar no dia a dia, ele consegue, ao longo do período que ele está ali naquele apartamento, fazer adaptações, conversar com a imobiliária, o proprietário pode voltar lá. Mas quando a gente fala nesses imóveis para investimento de pequeno prazo, de pequenas estadias, por mais que a gente não se preocupe com a insolação, pode ser um poente super quente, pode ser um norte que pega sol o dia inteiro, a gente tem que se preocupar que naquele pequeno prazo nada falhe. Então a gente tem que falar em boa qualidade. Porque se você ficar num Airbnb e a torneira do banheiro sai na sua mão, é isso. A avaliação vai lá embaixo, você não volta naquele imóvel nunca mais, você não indica pra ninguém, como o uso oscila muito, né? Porque uma casa que só você mora, você usa a torneira sempre do mesmo jeito. Sim. Agora, uma casa que frequenta você, eu, a Renato, o João, aí a gente acaba tendo oscilação, isso pode estragar e deteriorar. Isso pode não, isso com certeza vai acontecer. Tem uma intensidade de uso muito maior, né? Então, por pessoas diferentes. Acho que escolhas de bons materiais, de produtos de boa qualidade é imprescindível, assim como a gente entra também no mood do espaço, com escolhas neutras, né? Sim. Para um imóvel desse tipo, não cabe, por exemplo, colocar uma torneira dourada, um revestimento super chamativo, alguma coisa que vá... caia com o tempo também, né? Que entre em desuso. Geralmente tem um investimento mais alto no início, é verdade. Né? Para curta temporada, dá até para fazer um cálculo de melhor custo-benefício, né? Não necessariamente a gente precisa de materiais tão nobres, desde que sejam de baixa manutenção. Né? E dá para ser nobre e com custo controlado, né? Dá para ser de que boas entre marcas. no budget. Esse controle Aí tem que consultar o Henrique, gente. É o consultor. Medo do Henrique. Então, assim, lembra lá no início que eu falei que a gente ia falar de dinheiro, estética e estratégia? Sim. Essa questão do estético nesses imóveis que são de curta temporada, né? Comprados para investimento de aluguel faz muito. Claro que estético faz diferença em tudo, né, gente? Mas estético, a Rena adora falar uma coisa assim: bonito é a parte fácil. E é mesmo, né? Deixar bonito. Mas é importante esse impacto, né? De quando a gente entra no apartamento, entra na casa e acha aquilo lindo, maravilhoso. Eu acho esse foco legal pra curta temporada. Quando eu penso em maior, assim, eu que sou a rata, né, do site de corretagem, gosto de ficar vendo. Tem procurado essa semana? Graças a Deus, não me bota formiga que eu vou atrás, né? Não quero nem olhar, me deixa quieta. Mas o que eu acho, assim, aí a gente vai para um caminho de neutralidade muito maior, em apartamento para aluguel de longo prazo, né? Contrato de 30 meses, essas coisas assim. Quando eu entro num apartamento que eu tenho pretensão de alugar
por mais tempo, primeiro ele tem que funcionar. Eu acho que Sim. essa ideia de que os cômodos funcionem bem e que esteja tudo em ordem é essencial. E que me dê a chance de eu entrar com a minha alma ali, com a minha personalização, que já não esteja tão marcado. Eu já visitei apartamentos, assim, bizarros, que não deviam estar para alugar, gente, assim, sem condição de uso. Isso é. Piso muito ruim, esquadria muito ruim. E a própria planta, assim, a divisão dos cômodos, muito ruim, que a gente chama de layout, né? O que é layout? Vamos explicar. Então, o layout vai ser a organização dos móveis dentro dos cômodos e dos cômodos dentro do imóvel como todo. Imagina que você é um pombo e você tá olhando por que cima pombo? o imóvel. Calma. Calma. Gente, uma ave, você é uma ave, um drone. Imagina que a gente arrancou o telhado ou os pavimentos de cima e você é um drone sobrevoando. Eu sou millennial, eu sou da época do pombo correio. Um drone sobrevoando o seu apartamento ou a sua casa e você tá olhando aquela planta lá de cima. Isso é importante, tanto na divisão dos cômodos... E na distribuição dos fluxos, né? Que são os vazios, gente. Os fluxos é por onde a gente passa, né? Que um erro muito comum que a gente escuta é assim... Troca essa porta aqui de abrir por uma porta de correr, porque a gente vai ganhar espaço. Não ganha, porque aquele espaço da abertura da porta é um espaço... ocupar com o seu corpo, exatamente, você precisa dele para entrar no passagem, para passagem. Então, os vazios são tão importantes quanto os cheios, né? E você pegar um apartamento ou uma casa que tenha um cômodo, por exemplo, essa sala tem 30 metros quadrados, mas tem uma porta e uma janela em cada parede, você não consegue aproveitar para nada. Já não consegue botar uma televisão, onde que vai ficar o sofá sem atrapalhar o acesso. Então, assim, a metragem quadrada também não diz, né? O formato, como a gente vai estudar aquilo ali, é o layout, é importante demais, né? E desvaloriza muito quando tá mal pensado, né? Com Pensando certeza. no aluguel, já visitei apartamentos, assim, enormes, com um banheiro na área íntima. Não tinha nem uma suíte, era um banheiro. E quantos quartos? É comum, né? Assim, eram 3 quartos, 3 ou 4 quartos com um banheiro. Um banheiro. Não dá. Gente, e não é comercialmente viável, não é viável para a família que vai morar ali dentro. Como é que você vai dividir? Se você tem 4 quartos, supõe-se que você está ocupando os 4. Na minha cabeça, é o tipo de imóvel que tem que estar para venda e não para aluguel. É isso que eu ia falar. Galinha morta. Qual será a intenção não era essa. Né? O pensamento da pessoa que tem um imóvel desse, que a gente usa um termo... seria um imóvel potencial para flipar, né? Adoro. Que é um house flipping? Acho que é house flipping, um termo que se usa aí no mercado para imóveis podres como esses que a Renata falou, que não tem a menor condição de habitabilidade imediata e, no entanto, estão para aluguel, né? E esses imóveis seriam rapidamente transformados, densamente ou mais leve, mas colocados à venda ou para o próprio aluguel, mas depois de passar por esse processo, Exatamente, né? Eu acho. A gente tem um cliente que já fez algumas vezes isso com a gente e ele virou um especialista na área. A gente até chamou ele aqui para dar um depoimento pra gente. Vamos colocar um vídeo dele, então. Vamos ver o que o Vitor tem para falar pra gente? Boa tarde, pessoal do Casa Pensada. Eu me chamo Vitor Hugo. Muito obrigado pelo convite. Desde já dou boa sorte para vocês nesse novo projeto. Quero dizer que sou cliente, parceiro e amigo do Estúdio AZ há mais de 10 anos. Tenho quase uma dezena de projetos, seja para imóveis para minha residência da minha família, seja para imóveis de locação em plataformas como Airbnb e Booking, que é o assunto aqui hoje. Bom, quero dizer que nesses imóveis de aluguel em plataformas como Airbnb e Booking, que é o assunto aqui hoje, imóveis de 20 a 50 metros, é muito interessante a contratação de um escritório de arquitetura de confiança, como o Estúdio AZ é para mim. Em todos os meus casos, em todos os meus imóveis, houve valorização imediata no valor final e também no valor da diária. Em todos esses apartamentos que eu tenho, ou que eu tive, a ocupação sempre foi muito alta, demanda altíssima e a venda rápida e com uma boa valorização. Costumo dizer que quando o mercado não está bom, quando o momento do país não está bom para venda, que é o caso, taxa Selic alta, crédito caro, eu vendo em 20, 30 dias. E quando está muito bom, eu vendo em 24, 48 horas, como já aconteceu mais de uma vez. Até brinco, o mercado não está bom. Eu falo, então tá bom, vou vender em 20 a 30 dias. O mercado está bom, aquecido, eu vendo em até 48 horas, 72 horas. Então, busquem um escritório da confiança de vocês,
Invistam nesse tipo de imóvel para reforma, isso valoriza o empreendimento, torna-o muito mais atrativo, muito mais atraente, seja para aluguel, seja para venda. Bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, boa sorte para vocês. Espero ter ajudado. Mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Vitor, querida. Obrigada, Obrigado Vitor. pelo depoimento, Vitor. Sensacional, mas ele é de fato especialista, assim, a gente já fez muitos projetos nesse modelo, e o próprio apartamento que eles já moraram, né, acho que já foram 2 ou 3, que anunciou, vendeu. Ele de fato vende em 48 É impressionante horas, como melhora impressionante. no E pensa que argumento, alívio, né? Você decidir se mudar e falar, não, vou vender meu apartamento. Pá, vendeu rapidinho, dentro do valor previsto, sem aquela dor de cabeça, aquele medo de ficar um tempo pagando condomínio sem poder usar, com 2 apartamentos ao mesmo tempo. Ou de ter investido demais em algum material que não vai virou um voltar, elefante vai branco. O que eu acho legal, a gente pode até mostrar umas fotos de algum imóvel do Vitor aqui e falando o que ele gosta e o que a gente acha que vale de pena, o que funciona, o que não funciona. Acho que fica legal para o pessoal entender. Vamos rodar umas fotos do apartamento, dos apartamentos. Esse apartamento que a gente está mostrando aqui é um apartamento de 2 quartos, que tinha apenas um banheiro e a gente colocou 2. Olha Isso aí. é um custo maior, mas foi uma compra ótima que ele fez, porque esse apartamento estava com um valor bem baixo quando ele comprou, abaixo do mercado. Então, a gente optou por fazer 2 banheiros. Uma coisa que o Vitor sempre faz é a troca do piso e faz um bom mobiliário. Eu acho. Piso. Dependendo do lugar, a gente faz uma análise de custo-benefício, se a gente vai de fato trocar o piso por um porcelanato ou se a gente vai colocar um vinílico ali em cima daquilo tudo. Porque o vinílico, se for um de baixa temporada, de curtas temporadas, a gente põe o vinílico porque é super confortável. Você fica ali, piso resistente, é bem bacana. E encurta demais a obra, né? Você não tem tanto tempo do imóvel parado. Em 2 dias você tem um piso completamente transformado. Completamente transformado. Então a gente faz isso, dá uma pintura na casa bem básica, né? A gente escolhe um tom neutro, pinta a casa e coloca um mobiliário de encher os olhos. E tem outro ponto que eu tô vendo aí nas fotos também, que é iluminação, né, gente? Iluminação sempre, gente. Você vê que as peças são bonitas, é uma iluminação mais flexível também, né? Esses trilhos são super legais, né? São muito versáteis, Muito né? versáteis. Você posiciona da forma que melhor convém ali. E esse tipo de solução da iluminação, acho que entra tanto para os de curta quanto os de longa temporada, né? Porque a iluminação transforma tudo, gente. E traz um conforto visual, assim, absurdo. Faz a gente se sentir em casa, num imóvel acolhido, né? No primeiro ato, assim. Acho que é super no fator encantamento, né? Entrou e já fala, uau! Não, é bom para exemplificar esse apartamento, porque esse, no caso, o Vitor chegou a colocar no mobiliário, fazer marcenaria, mas mobiliário mesmo, cama, sofá, tapete, enxoval, produziu, exatamente, ele produziu. Ele deu uma flipada total nesse apartamento para esses aluguéis de curtas temporadas. Então, é importante que você tenha também um bom visual, um bom enxoval para encantar as pessoas para isso, né? Legal. E agora o que a Renata estava comentando sobre ter uma boa iluminação, se você vai fazer um imóvel para o aluguel de temporadas maiores, 30 meses, 60 meses, é importante a gente deixar ele um pouco mais neutro, um bom piso, uma boa iluminação e um ponto importantíssimo que a gente não mencionou, áreas molhadas, que são banheiros e cozinhas, com um visual pelo menos clean e muito útil, eu acho que não tem como o imóvel não ficar muito, muito valorizado. Seja comercialmente, encher os olhos, né? Sim. Tanto para aluguel quanto para venda. E essas áreas molhadas, quando você usa o termo clean, é ao pé da letra mesmo, assim, que transmita ar de limpeza, sabe? Essas áreas de cozinha e banheiro requerem um cuidado maior de manutenção. Isso. E o visual é interessante que seja, a princípio, né, no início,
o mais limpo possível. Uma sensação de limpeza, né? Exato, para que as pessoas possam... Importante entender que isso não significa que é tudo branco, né? De jeito nenhum. Então, aí as fotos para exemplificar. Obrigada, produção. Pode finalizar aí. Ficou legal isso, né? De colocar as imagens. Gostei, adorei. Já quero no próximo episódio. E acho que fica até interessante pro pessoal de casa que tá assistindo para visualizar o que a gente tá falando, né? Vamos tentar fazer mais? Para ficar mais direto. Vamos sim. E como já tá virando tradição aqui no nosso programa, terceiro bloco a gente vai fazer um jogo, aquele desafio legal. de ir botando os elementos e cada um vai dando sua opinião rapidinho, que é bom que a gente consegue organizar essas dicas de um jeito tradição mais hoje vai ser a segunda, não é? Pra mim já é desde sempre. Mas vai ser para sempre. Vai virar uma tradição. Adotamos. Então tá bom, a gente volta no terceiro bloco. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Pessoal, então vamos lá, a hora do jogo. Ai, já sim? Olá, pessoal, de volta com o terceiro bloco. Falando sobre valorização valorização de imóveis, investimentos. Mas é sério, os 2 primeiros blocos, assim, acho que a gente explanou o que a gente conseguia dentro do tempo que a gente tem, né? Se vocês quiserem, a gente continua em outros programas. Se quiser aprofundar, né? A gente explora mais isso. E pode mandar aqui no nosso chat também, né? Lembrar de mandar no chat que fica permanente. No fixo, porque quando acaba o programa ao vivo, o chat ao vivo some, e aí a gente perde muito. Ou manda lá no nosso Instagram, @de.casapensada, de.casapensada, tá bom? É isso, gente. Então vamos lá, pra hora da dinâmica, que é a hora que a gente gosta. É a hora que a gente se desentende. Momento da discórdia. Vamos voltar naquela? É harmonia ou conflito? É mais ou menos isso. Mas assim, é aquele bate-bola e responde na lata, tá? Sem floreio. Ai, meu Deus, vai elaborando na hora, né? Vamos lá. E qual que é como é que vai ficar? Vamos a lá. dinâmica? Valoriza ou desvaloriza, né? Pode ser. Pode ser. Beleza. Dentro do tema, valoriza ou desvaloriza? Ótimo. Tá bom, vou começar com uma, assim, focando no Marcelo, porque ele já comentou. Cozinha integrada com a sala, valoriza ou desvaloriza? Eu já dei spoiler, né, Já, gente? por isso que eu comecei Super valoriza. Também acho que valoriza. É mais difícil achar quem não goste do que achar quem goste. E é aquilo de entrar no imóvel e falar, gostei. Você já tá, o cliente já entra mais disposto para compra, para aluguel, seja lá pro quê. Né? Eu também acho que super valoriza, só tomar aquele cuidado de que a cozinha tem que ser linda também. Porque uma vez que você tá vendo a cozinha e a sala, vamos valorizar essa cozinha aí, né? Tem que ter o mínimo de harmonia visual, né? Sim, e claro que como arquitetos a gente pode fazer aquela opção... A cozinha que abre e a cozinha que fecha. Ela pode estar aberta, mas se alguém se incomodar, ela também pode fechar, né? Eu tenho uma menos consensual. Ai, meu Deus. Piso de porcelanato. Valoriza ou desvaloriza? Puxa, aí depende tão grande, né? Mas eu iria no valoriza. Porque, de toda forma, eu sou fã de porcelanato, tá? Porque tem uma leva de arquitetos que defende... Só pisos de materiais naturais. Mas o porcelanato é uma baita de uma invenção. É um piso ultra compacto. Uma tecnologia maravilhosa. Tem um conforto visual quando você faz uma boa escolha, né? E aplica um bom porcelanato. Ele não vai manchar. Ele dificilmente vai arranhar. Dificilmente vai te incomodar no dia a dia com a limpeza. Porque... Geralmente é de fácil limpeza e te dá uma uniformidade visual, assim, que é um dos fatores que encantam quando você chega no imóvel. E tem o fator sensacional do porcelanato, que é a baixa ou nenhuma manutenção, né? É isso. Se você vai botar para alugar, ou para curta ou para longa temporada, ou mesmo para vender, também, só por favor, valoriza. Eu também vou no valoriza. Tem um porém? É isso que eu quero entrar. Tem uma exceção aí que eu acho... válida ressaltar. O piso de madeira, ele foi usado muito nas décadas anteriores, né? E aí eu acho quase criminoso a gente tirar um piso de madeira maciça para colocar um porcelanato. Se aquele piso ainda tem
como ser recuperado. Claro que quando ele está muito estragado, não tem mais recuperação, fica complicado. Mas o conforto que você tem num piso de madeira e o valor agregado que você tem num piso de madeira nobre, né? É muito, muito nobre para se tirar um piso de madeira e colocar um porcelanato. Mas confesso que se você vai comprar um imóvel, alugar um imóvel, você chega, tem aquele porcelanato ali bem bonito, né? Que deixa o seu apartamento muito harmônico, você vai bater o olho e vai valorizar. Financeiramente, sem dúvidas, mas né? Isso concordo. Não é para colocar porcelanato na cabeça, no corpo. Não significa né? que porcelanato é garantia de sucesso em qualquer situação, colocar porcelanato. E não é de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito. Mas isso me faz pensar nesse lance de você estar trocando um piso mais nobre por um porcelanato. Numa outra polêmica que aí eu acho que talvez a gente concorde menos, que é o piso de granito. Piso de granito valoriza ou desvaloriza? Vai lá. Aí eu acho que eu vou ser contraponto. Ai, acho difícil, porque granito é um material nobre, né? Não, mas tem que falar sem pensar, né? Tá. Assim, de bate-pronto, valoriza. Valoriza porque é um material nobre, é um material natural. Eu acho que se você tiver com um arquiteto, abro essa exceção também, esse parênteses, se você tiver acompanhado de um arquiteto, é um item que pode valorizar o seu apartamento, sim. Mas ele também pode desvalorizar. Mas só na minha opinião aqui, eu acho que valoriza se você tiver um arquiteto. Não, então a gente bateu. Estou eu concordar. Eu até passei por uma experiência recente de trabalhar num imóvel enorme, desses enormes mesmo, um apartamento de altíssimo padrão para uma cliente. E a hora que eu entrei, o granito me incomodou absurdamente. Porque granito tem aqueles grânulos, né? Ele tem um mais desenho. Pintadão, né? Ele é muito marcante. E esse era branco com grânulos pretos, assim, sabe? E ela falou, eu comprei esse imóvel só por causa do granito. Acho que a Rena trouxe uma polêmica mesmo. Mas aí é que tá. A gente com bons repertórios, né? Modéstia à parte. Dá pra salvar. Eu fiz um trabalho super legal. Primeiro, retirei aqueles rodapés altos, né? Que também eram de granito? Também de granito, abaulado, assim. Nossa, que aí dá uma pesada Só isso mesmo, já mudou completamente. Um jazigo, né? Aqui jaz o bom gosto. Mas só de retirar o rodapé já deu um up enorme. E aí a gente fez as combinações do mobiliário. Ela gosta de mobiliário caro, bom, sabe? De assinatura, nome e sobrenome. Mas aí eu tirei partido disso. Não é o granito que vai atrapalhar, concordo. Os móveis todos puxaram os tons do granito. O granito a gente fez uma lixa leve nele para tirar aquele polido imediato. Maravilhoso. Isso já é e tapetes, a ambientação fez toda a diferença. Eu não tenho foto para mostrar aqui, mas depois eu vou ver se a gente coloca num carrossel lá no Instagram. Legal. Né? Boa, eu quero ver. O meu problema com granito, dizendo por que eu acho que desvaloriza. Por isso, assim, como a gente vai colocar no piso, a maior parte do que eu já vi de piso de granito é granito barato, dentro da visão, né, do leque de granitos. Então, assim, é um material nobre. O granito mais barato continua sendo mais caro do que o porcelanato, mas ele participa demais visualmente, ele né? Tem uma todo força, cheio né? de expressão. É suscetível à mancha, porque é um material poroso, né? É um material que demanda manutenção. Você vai ter que, de tempos em tempos, olhar ali as manchas, ele puxa a umidade de baixo e de cima. Eu tenho pavor, gente. Assim, me incomoda assim, pensando eu estar morando num lugar com piso de granito, extremamente frio, e a hora que ele começa a demandar manutenção, eu ia ficar olhando para aquele dente amarelo na boca o tempo inteiro. Vai me incomodar. E na hora da compra, eu não vou ter coragem de quebrar um piso inteiro de granito e trocar por um porcelanato, porque eu acho também, assim, ia me criar esse conflito. Poxa, vou tirar um material natural e nobre para botar um sintético pela tecnologia? Não sei. Tá, então, como todas eu tô abrindo um parênteses, vou falar de novo também. Eu acho, pela opinião de vocês, que a gente concorda que a gente manteria um granito, mas a gente não trocaria, não aplicaria um granito, dificilmente seria uma escolha. Não, a gente não traria o granito como uma opção de valorização. Isso. A gente só deixaria
o granito ali, caso ele já estivesse, não né? acho ele uma ferramenta de valorização. Mesmo porque o granito é um material muito caro, a gente tem que baixar o contrapiso, aí a gente começa a implicar super, e se não fizer bem, vai ter problema de manutenção. Aliás, granito vai ter problema de manutenção sempre. Então, aplicar o granito não é opção. Aí todo mundo concorda que desvaloriza, certo? Eu já usei algumas vezes, assim. Mas em detalhe ou na casa inteira? Não, na casa inteira. Grandes planos. Quero ver isso tudo aí, hein, Marcelo? Grandes planos de granito, fazendo piso de espaço gourmet, por exemplo. É verdade. Nessas áreas híbridas apesar faz de sentido. tudo, um granito, a gente tem diferença de granito, mármore, quartzito, né? Granito mesmo, granito mesmo, que é o granulado. Ele tem uma resistência absurda. Ótima, assim como o quartzito, né? Assim como o quartzito. Verdade. Só que ele tem um preço 1/3, às vezes, do quartzito. Do quartzito. Né? Então, verdade. Estava pensando mais em apartamento, quando eu falei não, mas para isso. apartamento eu concordo. É um rolê muito grande. E quando a gente faz uma casa, a gente já tem a opção de fazer o contrapiso correto, esperando por esse granito, né? Não é uma coisa que a gente vai ter que quebrar para refazer e, enfim, o custo a gente não está acrescentando custo, já que a gente está falando de valores, né? Tudo que é pensado, bem planejado, dá certo, né? Eu tenho uma super polêmica. Quem já assistiu os outros episódios vai lembrar do que eu falei. Transformar um quarto em um closet, valoriza ou desvaloriza? Eu acho que desvaloriza. Pensando em imóveis de 3 quartos. Esse aqui tem só 2 porque um é closet. Eu acho que desvaloriza. Limita ali o público, né? Acho que talvez um imóvel que demore um pouquinho mais para ser alugado, demore um pouquinho mais para ser... Nessa questão, super defendo que para todo imóvel tem seu comprador, tem seu inquilino, mas essa demora, às vezes, de encontrar essa pessoa, essa agulha no palheiro, pode ser um fator de desvalorização, né? Eu diria desvaloriza dentro do contexto do nosso programa hoje. Sendo bem matemático, né? E a gente está falando de investimento, de retorno financeiro, de aplicabilidade das coisas, né? Eu acho que transformar... todo tipo de personalização que nicha demais, aí isso nicha demais, porque se você pega um imóvel de 3 quartos, transforma um deles em closet, você reduz para 2 dormitórios. Então você acaba nichando o público daquilo, né? Isso tudo diminui um pouco a liquidez. Claro que tem o público específico para cada coisa, para tudo existe um público, mas você acaba diminuindo a liquidez daquele imóvel, talvez ele demore um pouco mais para ser alugado, para ser vendido, em função dessa transformação. E isso é um fato, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é corretora de imóveis aqui de Brasília, e ela falou exatamente isso, sabe? Que diminui um pouco a incidência de procura por apartamentos, por exemplo, de 2 quartos, quando ele é um de 3 transformado em 2, porque a metragem geralmente é maior, o custo dele vai ser maior. O preço é o de 3, né? O preço é o de 3 ou quase de 3, mas oferece só 2. Né? Mas para sempre vai ter um público lá pro de 2 quartos com closet grande. Adoraria. Vai ter que pegar o de 4 para ter 3 quartos quartos e 3, exatamente. E para polemizar, eu vou dizer que valorizar. Mas é lógico, você que trouxe, você tem que defender agora. Não, mas eu Quem pariu o Matheus, que embala, né? Depende. Então, eu acho que depende do tipo de imóvel que você está fazendo para alugar. Eu acho que quando a gente começa a falar de um público, se o seu foco, por exemplo, quando a gente fez os apartamentos do Vitor, a gente tem apartamentos que são familiares, apartamentos que a gente já pensa no Airbnb mais para pessoas que vão passar final de semana, apartamentos de Airbnb para estudantes. Então a gente seleciona o público, a gente tem alguns apartamentos com ele que são já mais coloridos, com cores mais vibrantes, porque tem um público específico para aquilo ali, né? E aí eu acho que se você compra com essa ideia já de quem é o seu público, o closet é um fator que enche muito os olhos. Então, quando a gente fala assim, esse apartamento aqui está numa localização na cidade, que a gente vai colocar já para pessoas mais velhas que estão saindo, quando a gente define uma persona para aquele apartamento, o closet, ele é um chamariz.
Gente, de verdade, assim, que a gente mais escuta no escritório, mais não, né, gente? Uma das coisas que a gente escuta muito no escritório o meu sonho é ter um closet imenso. A gente escuta isso muito, né? Sonho. Então, se você define que aquele apartamento é para um casal ou para uma família com um filho, ele já tem que ter um custo um pouquinho mais elevado, né? Porque quando você pensa em um grande closet, você já está pensando em alguém que tem uma situação financeira mais alta. E aí, se você está fazendo para aquele público, eu acredito que um quarto transformado em um closet é sim um fator de valorização. Eu acho que a gente cai num fator que aí eu acho que valoriza. Já dei a resposta antes, né? Que é o da marcenaria planejada. Uma boa marcenaria no apartamento. Valoriza ou desvaloriza? Valoriza. Aí eu acho que a gente cai nesse ponto. Bem planejada uma marcenaria, valoriza demais. Valoriza. Cozinha, quarto, sala. Na sala nem precisa. Eu diria, né? Sobretudo a cozinha. Sobretudo a cozinha. Se você chega num imóvel, eu já passei por esse processo de alugar imóvel. Vocês também, né? Super. E quando você chega e vê que a cozinha tá bem acomodada, né, aquilo já te dá uma paz. Um problema maior. Menos pra resolver. Porque no quarto dá pra improvisar, tem arara, dá pra comprar armário, sei lá, dá pra fazer de outras formas, pelo menos imediatamente. Agora, cozinha é uma coisa mais cara, dispendiosa, trabalhosa. Sim. Então, quando a cozinha tá bem planejada, já é um grande adianto. Mas eu concordo que ao longo da casa inteira, quanto mais, melhor, né? Marcenaria vira um fator de valorização. De encantamento. Lembrei de um super polêmico. Lá vou eu, né? Tá. Vou ter que defender, né? Se eu falar. Você falou que eu levanto a bandeira, vou ter que defender. Às vezes nem você vai conseguir defender. Então Você pode abandonar a criança. Porque eu vivi 27 anos na casa dos meus pais. E lá, os quartos têm carpete. E eu amo! Polêmico demais. Porque quando a gente fala valoriza ou desvaloriza, aí o bicho pega. Mas que é uma delícia, é uma delícia. Eu vou direto, assim, sem incisivo. Desvaloriza. Eu também. Eu acho chiquérrimo. E meu sonho é ter um quarto de carpê, como diz. Carpê! Quem que fala carpê? Cara, eu tenho um tio que mora no Paraná. Mentira. E a casa dele era toda de carpê. Agora eu só vou falar carpê. E ele sempre falou carpê. Quando chega aqui em Brasília e falava carpete, eu ficava, meu Deus, coisa estranha. Era duro ouvir, assim. Mas eu sempre achei muito chique. Tem um conforto acústico, assim, inexplicável. Gente. Me dá um pavorzinho conforto visual também. E olha, a casa dele é antiga e até hoje. Aí, claro, demanda uma manutenção específica para aquilo. Mas... Eu ficaria na sua casa se ela fosse em carpê. Eu sei que você vai estar limpando aquilo todos os dias. Mas hoje tem tecnologia, né? Hoje tem robozinho que fica ali rodando o dia inteiro, ó. Fica mais limpo. Mas você viu a polêmica essa semana do robozinho? Não. Que pra mapear a sua casa, saiu essa semana. A semana que a gente tá gravando, saiu uma notícia que o robozinho, né, aspirador, pra mapear a sua casa, ele faz certas fotografias e aí ele direciona isso para as grandes indústrias e elas determinam que tipo de quadro você tem na parede, que tipo de arte te interessa. Vai registrando ali seus hábitos. Seus hábitos, o que você tá vendo na TV. Big então Brother. Isso é Big Brother total. E aí a gente acha que tá fazendo escolhas, mas a gente já foi escolhido pelas grandes indústrias. E aí mas, enfim, no seu celular, enfim. Enfim, isso aqui eu tenho o robozinho e monitoramento. Fugir aqui do assunto, mas tá pertinente ainda. Mas é isso, um robozinho talvez facilite a manutenção do carpê. Quase obrigatório. Tá. Porque... Não, então deixa eu... Vou levantar. Mas eu acho que desvaloriza, porque eu acho que a grande massa de pessoas que chegar a um imóvel para comprar ou para alugar e virem um piso de carpete, eu acho que elas vão imediatamente recusar. E se fosse comercial, corporativo? Aí já é bem aceito, né? Porque hoje em dia tem até aqueles carpetes de placas, né? E aí a pelagem é mais baixa, é uma coisa acrílica. Ele normalmente em placas é para manutenção, passagem de fiação, coloca uma tomada aqui, puxa uma placa. Não, e queimou, caiu manchou né? um negócio, você tira uma placa e repõe só aquela placa. São muitas né? pessoas, então ele trabalha com uma função acústica
acústica fundamental, né? Que o porcelanato não daria de conforto ou qualquer outro piso. Mas essa coisa do tráfego, assim, falar que é um piso que se deteriora muito fácil, isso aí já foi caído por terra. Não. A gente tem até em aeroportos, assim, alguns lounges, alguns espaços com piso de carpete, o tráfego ali é ilimitado. O que me pega seria a limpeza mesmo, assim. Talvez você achar que tá sujo, né? E ácaro, poeira. Mas tem materiais já de fibras acrílicas que são anti-alergênicos, que são fáceis de manutenção, enfim. Eu acho que é questão de achar a tecnologia certa para o lugar certo. Aquilo, vai nichar tanto que perde liquidez, né? Foca demais no público específico. Vou falar uma bem facinho. Iluminação. Ai, bem feita, valoriza demais. Amarelinha, gente, confortável, valoriza, bem pensada. Amarelo total, sempre, né? Amarelo, no mínimo, amarela. No mínimo, amarelo. Se precisar, amarela. Mas se dá um jeitinho, amarela. Se for trocar só uma lâmpada, amarela. E um dia a gente pode até fazer um programa um pouco mais ilustrativo sobre esse tipo iluminação, de assunto. dar uma focada. Na iluminação, algumas coisas, e mostrar para as pessoas, até pra gente educar as pessoas quando forem a um home center, repor uma lâmpada lá que queimou, comprar a lâmpada certa, comprar a lâmpada amarela, maravilhoso, promover conforto visual ali, né? Comenta, o que vocês acham? Se esse tema é interessante para vocês, se vocês gostariam da nossa assessoria também nessa palavra sobre iluminação, né? Legal. E a gente esqueceu de um que a gente falou que ia voltar falando, que a Renata começou a falar de cores de paredes. Se vale... Se a gente usar uma parede mais vibrante, mais escura, valoriza ou desvaloriza? Então, na hora que você está colocando para venda ou para aluguel, eu acho que desvaloriza. Mas para o seu uso por um tempo, não vejo problema, não. Eu acho que valoriza ao ponto que, se for feita uma escolha, né, boa e dentro do contexto ali, você causa um impacto e aquilo, de repente... bem escolhido, né? É um argumento de conquista. Assunto, se você tem um bom arquiteto, contratou uma boa consultoria, vai dar tudo certo. É um resumo. A gente pode pegar essa fala para o final de todos os programas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, aqui no YouTube. Coloque ali nos comentários que ficam pra gente ver depois. E lá no nosso Instagram, @dde.casapensada. Exato. E pra gente é muito importante a participação de vocês, porque só assim a gente faz um programa especialmente para vocês. É isso aí, gente. Até o próximo episódio, então, com novos temas e novas polêmicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.